O chefe do executivo perdeu completamente a linha e partiu para o ataque contra o governo americano de forma inacreditável. Os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, passaram o trator e classificaram o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A notícia caiu como uma bomba e Lula surtou ao vivo, atacando o secretário Marco Rubio e os filhos de Bolsonaro. Entenda o desespero agora. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas, e nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal, eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado, foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Nós não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato. O PT entrou em pânico total após os Estados Unidos enquadrarem as facções como terroristas e partiu para o contra-ataque desesperado. O deputado federal Alencar Santana correu para a Polícia Federal exigindo uma investigação contra o entorno do senador Flávio Bolsonaro. É a velha tática de tentar inverter o jogo e criar uma cortina de fumaça para esconder o próprio fracasso. Entenda agora essa jogada do sistema. O deputado federal Alencar Santana, do PT do Rio de Janeiro, solicitou à Polícia Federal uma investigação para apurar possíveis vínculos entre integrantes ou intermediários ligados ao Comando Vermelho e agentes e ex-agentes públicos, assessores parlamentares e operadores políticos relacionados ao entorno do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. De acordo com um documento obtido pela coluna da Mirelle Pinheiro, aqui do Metrópolis, o parlamentar afirma que há indícios de uma possível tentativa de obtenção de acesso, influência, nomeações, proteção política e favorecimento administrativo em estruturas do Estado do Rio de Janeiro por meio de pessoas ligadas ao grupo. O pedido busca esclarecer se houve o uso de cargos públicos, relações políticas ou estruturas administrativas para beneficiar interesses da facção. A representação mostra reportagens baseadas em elementos de investigações da própria PF que revelam mensagens envolvendo Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, apontado como integrante ou liderança do Comando Vermelho, e o ex-assessor de TH Joias, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu. As conversas terão tratado de reuniões, pedidos, favores, acessos a agentes públicos e até a possibilidade de nomeação em estrutura estatal. O texto faz referências a Gutenberg Fonseca, ex-secretário estadual de Defesa do Consumidor do Rio, e também apontado como aliado político próximo de Flávio Bolsonaro. O deputado escreve que a possível menção nas mensagens e relação política com o senador justificam a apuração da proximidade entre os citados com o Comando Vermelho. A representação mostra que uma das mensagens indicaria uma tentativa de articulação para nomear uma pessoa ligada aos interesses do grupo investigado.
Dudu teria pedido documentos e afirmando a necessidade de pegar logo a nomeação. Apesar disso, Alencar afirma que não pretende antecipar juízo de culpa contra qualquer investigado, mas sim esclarecer se os fatos revelam apenas o uso indevido de nomes públicos por terceiros ou se configuram como crimes de corrupção, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, organização criminosa ou favorecimento à facção criminosa. Quer ver a verdade nua e crua sem o filtro do sistema? Então faça a sua parte. Inscreva-se agora no canal, esmaga o botão do like e ative o sininho. Não deixe a mídia militante te enganar. Junte-se à nossa comunidade patriota agora mesmo. A narrativa mentirosa que a esquerda e os canais governistas criaram para assustar você acabou de derreter por completo. O jornalismo sério desmascarou o terrorismo psicológico do PT. Os Estados Unidos não têm poder para fechar bancos no Brasil. E o seu PIX não vai sumir por causa da classificação das facções como terroristas. Entenda agora como o sistema tentou te enganar e foi desmascarado. Os Estados Unidos vão chegar no Brasil e vão fechar bancos. Isso não vai acontecer. Quem pode fechar banco no Brasil é o Banco Central Brasileiro. Então, isso não vai acontecer. Quanto ao PIX, a Ana mencionou aí muito corretamente a seção 301, que é uma investigação à parte, não faz parte das sanções OFAC. As sanções OFAC determinam o seguinte: se você é um banco brasileiro, você faz um contrato de câmbio ou um contrato no exterior com empresas que têm vínculo com o PCC, alguma coisa assim, você pode ser sancionado. No limite, o que pode acontecer que é, sim, uma coisa que preocupa os bancos? Os bancos têm relação com servidores, tipo grandes servidores de Big Data, que abrigam arquivos e conexões e mesmo venda de produto online. Muitos sistemas online são comprados pelos bancos brasileiros de fornecedores americanos. O que pode acontecer? Vamos supor que um banco seja acusado pelos Estados Unidos, um banco brasileiro, de estar movimentando dinheiro do PCC ou do Comando Vermelho. Estando essas organizações dentro dessas sanções, pode acontecer, por exemplo, de esses bancos não poderem transacionar com essas empresas que fornecem Big Data para eles. Isso é bem sério, mas é uma outra questão. O PIX em si não tem um efeito concreto e direto, porque o PIX se dá dentro do Brasil. Tudo que acontece dentro do Brasil não vai ser afetado. Lembra quando a gente discutiu as sanções Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes? Ele trocou, inclusive, a conta dele para o Banco do Brasil e o cartão de crédito dele para o Banco do Brasil, porque era um jeito dele não ser afetado por essas sanções. Porque os bancos que têm cartão internacional não poderiam operar com ele porque ele era sancionado. Vale o mesmo exemplo nesse caso. Então, o PIX em si, ele não é afetado. Acho que essa conversa do governo de dizer que é uma ameaça ao PIX tem muito, sim, de componente ideológico. Quer dizer que não tem efeito essas sanções sobre o Brasil? Não, elas têm. Nisso que eu estou falando, negócios de bancos. Compliance também, né? O histórico mostra, por exemplo, estava pesquisando aqui, falando com gente, inclusive do Banco Central, me falando que, por exemplo, houve no passado um banco francês que fez um negócio de trading com uma sementeira árabe por onde passava o dinheiro dos terroristas do Irã. Esse banco teve que fechar as suas subsidiárias, ele teve que pagar multa. Da mesma forma, o Deutsche Bank chegou a abrigar contas de gente que tinha conexão com o terrorismo. Vítimas do terrorismo nos Estados Unidos processaram o Deutsche Bank e o Deutsche Bank teve que pagar uma multa milionária por isso. Mas não é uma coisa tão automática que imediatamente está todo mundo sancionado e não é assim. A coisa é um pouco mais delicada, até porque mesmo sendo os Estados Unidos o país intervencionista que ele tem coisas que você não consegue fazer. Agora, isso quer dizer que o PIX está livre de sanções? Não, porque tem essa outra investigação da seção 301 que diz respeito à concorrência desleal, em que os cartões de crédito dizem que o PIX é uma concorrência desleal. Mas é outro negócio, não tem nada a ver com isso que a gente está falando. O relógio está correndo, o prazo está esgotando e o desespero tomou conta dos bastidores da política. Faltando apenas 4 meses para as eleições, o PT e o PL simplesmente não conseguiram fechar suas chapas nos 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É o maior bate-cabeça da história política e o controle de 64 milhões de eleitores está em jogo. Entenda agora esse racha interno. Pois é, Milton. Nós já entramos em junho, faltam apenas 4 meses para as eleições e ainda são enormes as dúvidas sobre quais serão as chapas para as eleições majoritárias, ou seja, para os governos estaduais e para o Senado, em São Paulo, Minas e Rio, que são os 3
maiores colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, Minas e Rio juntos, Milton, tem 64 milhões de eleitores, que são 40% do total de eleitores do Brasil. E nem o PT do Lula e nem o PL do Flávio Bolsonaro conseguiram ainda montar chapas com os nomes dos candidatos aos governos e ao Senado nesses estados que são fundamentais para a vitória em outubro. O estado onde a indefinição é maior, mais flagrante, Milton e Cássia, é Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Em Minas, o PT está até agora à caça de um candidato ao governo. O PT e o Lula apostaram pesado que convenceriam o senador Rodrigo Pacheco para disputar o governo. Há cerca de uns 2 meses, o próprio Lula dizia que isso já estava combinado, mas nos últimos 15 dias o próprio Rodrigo Pacheco tratou de jogar um balde de água fria nisso e disse com todas as letras que ele recusou o convite. E o PT agora está correndo contra o tempo, está conversando com o ex-prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, com a ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, com o empresário Josué Gomes da Silva. Agora, nenhuma dessas opções é tida dentro do PT como ideal para ajudar a alavancar a candidatura do Lula, mas é o que se tem no momento e a solução vai acabar saindo dessa lista. Do lado do PL, a mesma coisa, ou seja, incerteza. O candidato ideal seria o senador Cleitinho, que é do Republicanos e que lidera todas as pesquisas. Só que o Cleitinho, até agora, ele não decidiu se quer tentar a reeleição para o Senado ou partir para ser candidato ao governo. E aí, nesse caso, a opção será lançar o ex-presidente, se o Cleitinho não quisesse ir para o governo, a opção vai ser lançar o ex-presidente da Federação das Indústrias, o Flávio Roscoe, que é um candidato noviço, personagem noviço em eleições. Ele nunca disputou uma eleição sequer, seria uma aposta muito ousada. No Rio, Milton e Cássia, o PT conseguiu fechar o apoio ao Eduardo Paes, mas o PL do Flávio Bolsonaro também está aí às voltas com muitas dúvidas. O candidato ao governo pelo lado do bolsonarismo, o deputado estadual Douglas Ruas, que foi pré-lançado, mas que quem acompanha de perto a sucessão no Rio acha que é impossível garantir hoje se ele vai permanecer como candidato. Para o Senado, o ex-governador Cláudio Castro desistiu na semana passada de concorrer, já que ele, acho que com razão, deve estar muito mais preocupado em não ser preso do que pedir votos para o eleitor. E o PL ainda não decidiu quem vai apostar e botar no lugar dele. E, finalmente, São Paulo, Milton e Cássia. Em São Paulo se tem um quadro como o do Rio, só que ao contrário. Ou seja, em São Paulo é o bolsonarismo que já resolveu a chapa e o PT não. O bolsonarismo, todo mundo sabe, vai de Tarcísio para a reeleição, já acertou o candidato a vice, os 2 candidatos ao Senado, mas o PT, mesmo tendo definido o candidato ao governo, que é o ex-ministro Haddad, o PT ainda patina no mar de indefinição a respeito do que vai fazer com 2 vagas para o Senado e 3 candidatos que são, ou 3 pré-candidatos, que são os ex-ministros Simone Tebet, Márcio França e Marina Silva. Um dos 3 vai ter que dançar. A solução que o PT quer e já está trabalhando para isso é convencer o PSB que o Márcio França deveria topar ser vice do Haddad. Não é uma conversa simples, mas eu acho que é isso que vai acabar acontecendo. Esse tipo de conversa, por exemplo, pode acabar numa oferta mais para frente. Se o Lula for reeleito para o 4º mandato, Márcio França, e se ele não se eleger vice-governador, ele poderia ganhar novamente o ministério, e um ministério melhor do que o que ele teve nesse 3º mandato do Lula. Enfim, então, para fechar, nesse mês de junho, que começa hoje, todas essas incertezas nesses 3 estados chaves vão ter que ser eliminadas, porque tanto no lado quanto no outro é preciso botar essas campanhas nas ruas já a partir do mês que vem, Milton. Muito obrigado, Lauro. O sistema tenta esconder o caos, mas aqui você sabe a verdade primeiro. Se quer continuar bem informado e sem filtro, faça a sua parte agora mesmo. Inscreva-se no canal, esmaga o botão do like e compartilhe nos seus grupos. Fiquem com Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.